Hoje nós vamos iniciar um livro, o livro de Miqueias. Quero convidá-los a abrir a Bíblia comigo no livro de Miqueias, o capítulo 1. E nós vamos hoje nós só vamos dar uma introdução no livro, tá bom, irmãos? Porque o livro de Miqueias, agora é a hora, hein, irmão? Agora é a hora. Depois de Jonas, Obadias, Miqueias é um dos profetas, o que? Menores, né? É um dos profetas menores, Miqueias. Miqueias, a questão de ser livros, os profetas menores, não quer dizer, não tem nada a ver, porque esses livros são de poucos capítulos, não tem nada a ver com isso. Se alguém disser para você que profetas menores é porque tem menos capítulos, não tem nada a ver isso aí. Profetas menores por causa que é mais incisivo nas suas profecias, tá? Então é por isso que são chamados de profetas menores. Nós vamos estudar hoje a introdução, porque o negócio vai começar a pegar no capítulo 2 do profeta Miqueias. Então hoje nós vamos estudar a introdução para vocês se familiarizarem com o livro, tá? Para vocês se familiarizarem com o livro. E entre esses profetas, profeta menores, Miqueias, ele foi um profeta do reino do sul, tá? E juntamente com ele, aqueles que foram profetas do reino do sul, foram com ele Joel, Naum, Abacuque, Sofonias e Obadias, que são profetas menores do reino sul. Há os profetas do reino norte que profetizaram em Israel, que é os profetas Jonas, Amós e Oséias. Profeta Miqueias, ele é do reino sul, tá? Então para você gravar isso, mas vamos ler o capítulo 1 e até o versículo 16 eu leio, os irmãos acompanhem. Nós vamos dar uma introdução aqui no livro de alguns detalhes aqui importantes para que você se familiarize com a situação aqui. Palavras do Senhor que em visão veio a Miqueias, morazita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi todos os povos, prestai atenção à terra e tudo que ela contém, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, o Senhor desde o seu santo templo. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem e os vales se fendem, são como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam num abismo. Tudo isto por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Pois isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas. Farei rebolar as suas pedras para o vale e descobrirei os seus fundamentos. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todos os salários de sua impureza serão queimados, e todos os seus ídolos eu farei uma ruína, porque o preço da prostituição os ajuntou, e a este preço volverão. Por isso lamento e uivo, onde despojado e nu, faço lamentações como de chacais e pranto como de avestruzes, porque as suas feridas são incuráveis, o mal chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não o anuncieis em Gate, nem choreis, revolvei-vos no pó em Bet-Leafra. Passa, ó moradora de Safir, em vergonhosa nudez. A moradora de Zanã não pode sair. O pranto de Bet-Ezel tira de vós o vosso refúgio, pois a moradora de Morate suspira pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Ata os corcéis ao carro, ó moradora de Laquis, foste o princípio do pecado para a filha de Sião, porque em ti se acharam as transgressões de Israel. Portanto darás presentes de despedida a Moresete Gate, as casas de Aquzibe serão para engano dos reis de Israel. Enviar-te-ei ainda quem tomará posse de ti, ó moradora
de Meressa, chegará até Adulão a glória de Israel. Faze-te calva e tosquia-te por causa dos filhos que eram as tuas delícias. Alarga a tua calva como a águia, porque de ti serão levados para o cativeiro. Então aqui está uma leitura introdutória, talvez um tanto quanto meio complicada para se entender, mas nós vamos chegar lá. Aqui essa profecia do capítulo 1, essa profecia é do pecado do homem contra Deus. Essa primeira profecia, grave bem isso, é do pecado do homem contra Deus, é que Miqueias está profetizando. O livro de Miqueias, ele é o 6º livro dos 12 profetas menores da Bíblia hebraica e cristã, e vem depois do livro de Jonas e antes do livro de Naum. Então esse pequeno livro profético do Antigo Testamento se caracteriza pela condenação dos ricos por explorarem os pobres. Ele é caracterizado pela a exploração dos ricos aos pobres. Denuncia então dentro deste livro, Miqueias denuncia os governantes. Ele está denunciando os chefes e ricos das cidades de Jerusalém e de Samaria. Então, por quê? Porque estes homens, esses chefes, os maiorais, isto é questão social, política e econômica, esses maiorais, eles estavam roubando o povo através da sua linguagem enganosa. Provavelmente você vai se familiarizar com o contexto atual político, socioeconômico que nós estamos vivendo hoje. É bem parecido, é bem atual essa carta de Miqueias, pelo fato da politicagem, da ação política da nossa nação. Então esses homens a qual Miqueias está profetizando estavam roubando o povo através da sua língua enganosa, com armadilhas. Eles exigiam presentes e subornos. Então Miqueias também denunciou a cobiça. Ele vai denunciar dentro desse livro a cobiça e os ganhos imorais que esses homens praticavam, a maldade que era também planejada, arquitetada. E depois, ao longo desse estudo, você vai observar que estes homens, que esses governantes, chefes ricos, eles maquinavam o suborno, eles maquinavam o roubo durante a noite, e logo no amanhecer eles colocavam esse peso na população, escravizando o povo. Tem que guardar bem isso, do que se trata isso. Então ele denuncia a cobiça, ele denuncia os ganhos imorais, a maldade que era planejada na mente desses governantes, na mente desses chefes e ricos, que solapavam a vida desse povo. Eles planejavam em roubar à noite, e logo ao amanhecer eles colocavam em prática este roubo. Eles também praticavam a balança enganosa e desonesta. Então aqui estava declarado, Deus declara então um crime completamente organizado. É muito forte isso daqui, todo o seu contexto histórico, porque é bem o retrato do nosso país. Esse livro é bem o retrato do nosso país, da roubalheira, da organização que por trás e que tanto oprimiu o povo brasileiro. É bem isso que Miqueias vai tratar. Então o conteúdo desse livro tem quase aproximadamente 2.700 anos que foi escrito, para você ter uma ideia, mas tão atual, tão evidenciado aos nossos dias. Quem era Miqueias? Então Miqueias ele nasceu em Morashete, que era uma vila no interior do reino de Judá, a oeste de Hebrom. Então, por sua origem ser camponesa,
Miqueias, ele vivia no campo, ele era um homem do campo, ele era um homem que lutava pelos camponeses da época, ele era um camponês. Então a sua origem era camponesa, que se assemelha à origem do profeta Amós, com quem compartilha uma aversão às grandes cidades e uma linguagem concreta e franca nas comparações breves e nos jogos de palavras que tem entre os dois. Ele exerceu então a sua atividade entre os reinados de Jotão ou Lotã e nos reinados de Acaz, Ezequias e Manassés, isto entre o ano de 750 e 680 antes de Cristo, antes e depois da tomada de Samaria pelos assírios em 721 antes de Cristo, tendo sido então contemporâneo de Oséias e de Isaías. Então o profeta Miqueias, ele é contemporâneo de Oséias e de Isaías. Agora a autoria dele, a autoria de Miqueias, ele profetiza então durante os dias do rei Ezequias de Judá. Então o versículo de Jeremias, o capítulo 26, o versículo 18, ele vai conter praticamente tudo o que sabemos do próprio profeta. O capítulo de Jeremias, o capítulo 26, anota aí, capítulo 26, do versículo 18 a seguir, vai conter praticamente tudo o que sabemos do próprio profeta Miqueias. Alguns estudiosos, eles discutem sobre a autoria do livro ser do próprio Miqueias. Tradicionalmente se aceita que os capítulos 1 ao 3 são de fato de Miqueias. Então nós vemos então a questão desta autoria deste livro, desta escrita. A data aproximadamente, Miqueias, ele era uma pessoa ativa em Judá, e desde antes da queda de Samaria, em 722 a.C., viveu sobre o rei Acaz e do rei Ezequias nessa época, e aparentemente experimentou também a devastação causada pela invasão de Senaqueribe em Judá no ano de 701 a 715 a.C., no ano de 701 a.C., e ele viveu durante esses reinados de Acaz. Nós vemos aqui no versículo 1, olha comigo, palavra do Senhor que veio a visão a Miqueias morazita nos dias de Jotão, Acaz, Ezequias, rei de Judá, sobre Samaria e sobre Jerusalém. Agora, uma coisa interessante de nós sabermos que a ordem que está escrito, a ordem cronológica dos profetas menores, lembrando você que dentro dos profetas menores são 12 profetas menores, e lembrando você que no nosso cabeçalho da Bíblia, esse cabeçalho que está aqui, ele não está escrito dos profetas menores em forma cronológica, ele não está na forma cronológica correta. Porque a forma cronológica correta dos 12 profetas é esta ordem: Obadias, Joel, Jonas, Amós, Oséias, Miqueias, Naum, Sofonias, Abacuque, Ageu, Zacarias e Malaquias. Essa é a ordem cronológica correta. Mas a ordem que está na nossa Bíblia desses 12 profetas é Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então para você entender, ela não foi escrita em ordem cronológica. Então por isso que você vai ver algumas vezes, você tem que ir lá para Crônicas, para que você entenda a história de Miqueias, a história desses homens. Por exemplo, a história de Acaz, a história de Jotão que governou, Jotão que foi um governante, que fez tudo aquilo segundo a vontade do Senhor, que foi um homem de Deus. Já Acaz, que era o seu filho e que fez tudo errado, levantou postes ídolos, fez tudo aquilo que era abominável diante do Senhor. E Miqueias viveu
durante essas épocas. Durante os reinados de Uzias, rei de Judá, e Jeroboão II, rei de Israel, um período de relativa paz e prosperidade começou a minguar. Então isso foi em parte devido ao aumento da nação assíria, que após um período de quiescência tornou-se uma potente força política no Médio Oriente. E com a ascensão da Assíria veio um aumento de pressão militar sobre os reinos de Judá e de Israel. E ao mesmo tempo em que o comércio era crescente, então grandes proprietários estavam cobiçando e se apoderando dos terrenos e das casas de famílias mais pobres. É o que está ocorrendo aqui dentro dessa história de Miqueias. Então, ao mesmo tempo que nessa época o comércio então começa a atingir uma ordem crescente, então grandes proprietários, grandes homens começaram então a cobiçando e começaram então a se apoderar dos terrenos e das casas das famílias mais pobres. Então eles começam a tomar posse daqueles que viviam no campo, eles começam a tomar posse dos terrenos, e aquilo, a única coisa que esse povo tinha, que esse povo desfavorecido pela sua simplicidade, a única coisa que eles tinham era um pedacinho de terra. E por causa da crescente dentro do comércio, por causa da crescente de proprietários ricos, por causa daqueles governantes, daqueles homens, então eles começaram a roubar aquilo que, a única coisa que eles tinham, que essa população tinha, que era um pedacinho de terra. Miqueias então refuta então essas práticas que violavam os direitos dos pequenos agricultores e que resultavam em ganhos econômicos para os grandes proprietários. Então aqui está havendo um grande roubo socioeconômico. Os grandes homens, os grandes ricos e governantes, eles estão assumindo, devido à crescente do comércio, das coisas estarem evoluindo, das cidades estar crescendo, ele então começa a subjugar esse povo camponês, eles a fim de até tirar aquilo que restava a eles, que era o seu pedacinho de terra. Então Deus se levanta, Deus vai se levantar agora, e Deus vai usar o profeta Miqueias para profetizar a esses homens. E aqui as coisas vão ficando ruins, e aqui vai ficando ruim. Então Miqueias e os outros profetas menores também se manifestaram contra a falta de obediência também da aliança. Muitos aspectos da aliança haviam sido abandonados em favor do culto a Baal e de outras práticas pagãs. E a esta luz, Samaria, um dos líderes desta apostasia, então está condenada à destruição. Então o período da atividade de Miqueias também se sobrepõe a de Isaías, e é possível que os dois fossem contemporâneos, muitas vezes confundidos um com o outro. Então em Jeremias, o capítulo 26, o versículo 18 a 20, fala do efeito de Miqueias sobre o rei, e que ele e o rei não foram capazes de entender, mas que a mensagem de Miqueias foi capaz de trazer o rei para o arrependimento. No entanto, alguns consideram que pode ser mais provável que Isaías tenha causado o arrependimento do rei também. Mas falando acerca deste conteúdo, mesmo sendo o livro de Miqueias relativamente curto, ele contém então uma ampla variedade de conteúdo, ou seja, uma macroestrutura do livro, ela vem composta então por 3 partes. A primeira parte, grave bem isso, a primeira parte é o prejuízo, a previsão do juízo. Foi o capítulo 1 que nós lemos, a previsão do juízo. A segunda parte é a previsão da restauração. E a terceira parte é o apelo ao arrependimento. Então este livro ele é dividido por 3 partes. Primeiro, a previsão do juízo. Segundo, a previsão da restauração. E terceiro, o apelo ao arrependimento.
Miqueias também, ele é conhecido como o defensor dos oprimidos. Ele é um profeta que defende os oprimidos. Por quê? Porque ele condena os ricos, os homens, eles condenam esses homens ricos por tirarem a terra dos pobres. Você vai ver isso no capítulo 2, o versículo 2. Também ele ataca os comerciantes desonestos por usarem balanças fraudulentas. Tudo dentro desse pacote é tudo roubo. Ele está condenando todo tipo de roubo. É familiar para você? Quando fala dessas balanças daqueles do comércio, eu me lembro muito bem, porque eu trabalhei e cresci dentro de uma padaria, e na época, eu sou da época da padaria, que era tudo artesanal mesmo, tudo na raça, cortar lenha, pôr lenha na fornalha. Eu era do tempo rústico da padaria, e eu era tão do tempo rústico que nós usávamos uma balança que a gente tinha que ter noção e inteligência, porque vinham os pesos, e esse peso não tinha marca de quanto ele pesava, então nós tínhamos que saber, pela pesagem dele, nós tínhamos que saber o pedaço da massa que tirávamos. Me lembro muito bem disso. Ela não tinha aqueles números na balança, 1 quilo, 2 quilos, não tinha nada disso. Eu sou da época que tinha aquelas balanças altas, que a gente pesava o saco de farinha, e não tinha como pesar, a gente tinha que saber pela lógica, e dava certo. E aqui Miqueias, ele vai condenar aqueles comerciantes fraudulentos que fraudavam balanças para roubar da população pobre. Ele fala, ele ataca comerciantes desonestos por usarem balanças fraudulentas, por subornarem os juízes a cobrarem juros extorsivos. Está aparecendo com a gente, né? Vai comprar um eletrodoméstico e perceba os juros abusivos que é cobrado de você, não é? Se você compra algo a prestação, você vai pagar 2 por causa do juro extorsivo, por causa do roubo. Irmão, preste bem atenção nisso. Toda essa injustiça, essa roubalheira, isso é muito atual. Deus trará juízo a toda essa roubalheira. Quem é mais que sofre nesse país? Pobre. Quem são os que mais sofrem? Aqueles que não têm voz. É essa profecia que Miqueias está profetizando. Então a primeira profecia é por causa do pecado que o homem comete contra Deus. Justiça. Então Miqueias fala de forma extremamente dura com aquele povo, que está mais preocupado em seguir rituais do que em viver retamente. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com teu Deus. Está lá relatado no capítulo 6, o versículo 8. Esta é uma das passagens mais importantes do Antigo Testamento. Por quê? Porque expressa o princípio imutável de que a autêntica adoração consiste em fazer a vontade de Deus e tratar os outros com justiça. A verdadeira adoração consiste em fazer a vontade de Deus e tratar os outros com justiça. É fazer a vontade de Deus. Miqueias então denuncia uma situação mais perversa do que a própria guerra em andamento. Ele vai denunciar dentro desta profecia, lembrando você, eu estou dando uma introdução, para depois nós entrarmos no estudo que não será hoje. Mas Miqueias então, ele vai denunciar uma situação mais perversa do que a própria guerra em andamento. Ele vai denunciar a cobiça e as injustiças sociais. Ele vai denunciar onde ele vê a causa principal da ira de Deus. Ele denuncia a causa principal da ira de Deus. A principal. Ele diz no versículo 5, olha comigo,
por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Porque eis que o Senhor, versículo 3, sai do seu lugar e desce, e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem, e os vales se fendem. São como a cerca diante do fogo, como as águas que se precipitam num abismo. Por quê? Por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Não. Pense comigo, é uma linguagem figurada que ele está fazendo, mas pense comigo Deus se levantando, porque Deus, estava até aqui, com injustiça. Deus estava por aqui. Deus então se levanta. Miqueias se levanta para profetizar o juízo de Deus. Miqueias então denuncia. Então, após descrever os estragos da guerra, o profeta nos conduz à capital, aonde ele defrontará com os ricos e com os dirigentes políticos e religiosos. Vindo da roça, Miqueias acusa-os de roubar casas, campos, para se tornarem latifundiários, ou seja, os condenou por mandar matar até mulheres e crianças para se apoderarem das terras. Perceba a situação aqui, que não é pouca. Eles tiveram a ousadia, a maledicência para tomar posse da terra dos camponeses, até tirar a vida de filhos e mulheres para tomar posse da terra, a ganância. Por que que tem um monte de gente que está soterrada lá? Sabe por quê? Por causa de ganância. Por que que tem gente em pranto lá hoje, em Brumadinho? Por causa da ganância do homem. E você acha que Deus não vai tomar justiça naquilo que ocorreu? Vai. Deus agirá com justiça. E todos aqueles que estão envolvidos dentro da ganância, e que a resposta da ganância foi choro, pranto, agonia e perda, Deus fará justiça. Deus se levantará do seu lugar e descerá e agirá com justiça, meu irmão. Pode ter certeza disso. Deus agirá. Miqueias, dentro da profecia, ele acusa os homens de roubar as casas, de tirar a vida das pessoas para se apoderarem. Com o poder nas mãos, eles dançam ao ritmo do dinheiro, falseando o peso das mercadorias. Miqueias então mostra que a riqueza deles se baseia na miséria de muitos e tem como alicerce a carne e o sangue do povo. Não é igual hoje? Olha aí, a nossa esperança, presbítero Ageu, é que mude, né? Esse novo governo. Mas antes desse governo, o que que tinha? O que que você acha que esses homens faziam? Bebiam nosso sangue, bebiam o teu sangue. Enquanto eles ganhavam rios de dinheiro, você era roubado pelos juros excessivos. Você passava sofrimento e está sofrendo por causa do roubo excessivo, por causa da ganância da politicagem, porque muitos estão se enriquecendo e outros estão empobrecendo cada vez mais, e Deus olha para essa indiferença, para essa injustiça do ser humano, daqueles que têm poderes nas mãos e que brincam e que dançam a dança da morte, a dança do roubo, a dança da ganância, enquanto outros estão dormindo o sono da morte, da agonia, do desespero, da desesperança. Então Deus se levanta e vem para julgar esta nação, a julgar esses ricos, a julgar esses governantes. Presbítero Ageu, liga. Não está.
Exatamente. Está vendo o risco que pode acontecer, o pior, mas mesmo assim por causa da ganância, acaba sofrendo. Irmão, ganância é pecado. Isso serve para nós aqui. Ganância e injustiça é pecado e Deus se ira com isso. Deus aqui está irado. O povo de Israel, Deus está irado com esses homens que está crescendo, mas eles estão, enquanto eles crescem, os pobres, os camponeses estão sendo moídos na unha deles, estão sendo roubados. Então Miqueias, ele diz que os condena a matar até as mulheres e crianças para se apoderarem das terras, com o poder nas mãos. Miqueias mostra que a riqueza deles se baseia na miséria de muitos. Por isso que tem muita gente no Brasil numa vida miserável, porque os ricos, os poderosos, por causa do poder, enquanto eles dançam no dinheiro, há pessoas que estão vivendo ainda em cima de parafina, né, de casas em cima de rios. Há pessoas ainda que moram em cima de madeira, em cima de rios, de córregos. No nosso país, estado de São Paulo, tem casas ainda feitas de madeira em cima de córregos. Dá um pulinho até São Paulo, capital, e você vai ver. Vai para os lugares, para a periferia. Quantas casas ainda são de madeira? Quantas famílias estão sofrendo? Olha quantas famílias estão na rua, embaixo da ponte, porque o governo não olha para isso. Em vez de dar uma casa e construir casa para essa gente, não constrói. Você ouve falar da Minha Casa Minha Vida, quando um pobre vai lá, que ganha o salário mínimo, para ver se consegue uma casinha própria, não dá, porque tudo conversa e mentira, é laço governamental, é laço político. Quando você chega lá, você tem que se enrolar todo com banco, financiamento, e se você não tem dinheiro para dar, você perdeu. Minha Casa Minha Vida nada, isso é laço. Ah, você quer entrar na Minha Casa Minha Vida? Você tem que dar um lance aí de 20 mil. Eu fui fazer uma inscrição aquela vez, né, meu amor? Era de 15, 20 mil, tinha que dar 20 mil, eu tinha que me enroscar com o banco, para poder dar esse 20 mil, para eles me enterrar no banco, e depois tinha que arrumar mais dinheiro ainda. 20 mil tinha que ter. Como é que eu, pobre, de uma cultura pobre, origem pobre, vou ter 20 mil para arrumar uma casa popular, Minha Casa Minha Vida? Aonde? Aonde isso? X também. Quem já foi aqui tentar já sabe o que eu estou falando. Glória a Deus aqueles que concedem uma coisinha melhor, tem condições. Glória a Deus por isso, e vá atrás mesmo, como eu continuo indo atrás da minha casinha. Continue atrás, não desanime não, vá atrás. Se você pode conseguir, vá atrás da tua casinha. Mas você percebe a manipulação de poder, e você acha que é só um que está ganhando esse bolo aí. Mas quem é que paga? Quem é que são os mais ricos desse país? Quem é que paga por tudo? Nós, os menos, os desfavorecidos, os pobres, os humildes, os simples. Com quem que você acha que o comércio ganha mais? Com os ricos? Ganha com os pobres, com os juros abusivos. Nós que enriquecemos eles. Miqueias então mostra que a riqueza deles se baseia na miséria de muitos, e tem como alicerce a carne e o sangue do povo. Eles, porém, insistem com a palavra na mão em provar que são justos e que Deus está com eles. Procuram combinar religião com opressão aos fracos. Eles insistem em acharem que Deus está apoiando toda a maquinação deles. Eles insistem que Deus está aprovando a conduta deles, e Deus não está aprovando a conduta deles. Eles insistem em combinar religião com opressão aos fracos.
Esse povo, eles perderam o seu objetivo, que era Deus. Eles perderam o propósito, que era Deus. Subiu para a cabeça deles o crescimento, o progresso. Prestem atenção, subiu para a cabeça o progresso. Então agora eles estão com unhas e dentes, e eles estão jurando de pé junto que Deus está aprovando a conduta deles, que Deus está aprovando o enriquecimento deles, que Deus está aprovando a religião deles barata, com a sua roubalheira, com a opressão aos fracos. Eles juram que Deus está aprovando. Miqueias então denuncia tal perversão, uma situação na qual os cultos são celebrados mas não implicam em conversão do coração. Esse povo está cultuando a Deus agora, mas não é de coração. A motivação desse povo em cultuar a Deus não é a motivação correta, é a motivação do enriquecimento injusto, da roubalheira, da balança enganosa. Então esse povo estão cultuando a Deus, e Deus está rejeitando todo tipo de culto, todo tipo de religião, por causa da perversidade desse povo. Meu amigo e nobre Ferrete, o que está acontecendo em nossos púlpitos no Brasil? A corrupção. Líderes que raspa até o osso para se enriquecer, e juram de pé junto que Deus está com eles. Não é isso que eles dizem? E tem baseado na sua prosperidade excessiva, que está combinando a religião com a opressão aos fracos. Esses líderes juram de pé junto que, usando o nome de Deus ou a religião, eles usam e abusam da fragilidade, da carência dos desfavorecidos, dos pobres. E como que eles fazem isso? Esses líderes, eles dizem assim, eles fazem promessas. Olha, faça isso, porque Deus é comigo. Dê isso, entregue isso, porque Deus é comigo. Deus vai fazer você prosperar. É tudo mentira. Mas eles julgam, eles acreditam em rede nacional que Deus está com eles. Deus tomará juízo também destes homens que misturam religião com opressão aos pobres. Ah, Deus vai cobrar. Oh Deus, isso aqui é tão evidente. É tão evidente, só nessa introdução já acabou comigo, já me quebrou. Deus olha assim, esqueceram da minha lei, se enriqueceram, vocês avançaram, vocês cresceram, progrediram, só que vocês esqueceram o meu mandamento, né? O amor e a justiça, vocês abandonaram. Vocês continuam me cultuando, entre aspas, vocês continuam misturando religião com a perversidade de vocês, dizendo que eu estou aprovando. Não, isso aqui é... Oxalá que estivesse toda a igreja aqui hoje para ouvir isso, né, Amanda? Oxalá que se tivesse. Miqueias então ele denuncia esta perversão, uma situação na qual os cultos são celebrados nessa ideia que Deus está provando, mas eles não se aplicam à conversão do coração como atitude idolátrica, e por isso é taxativo. Eles, juntamente com a luxuosa capital e o próprio templo, serão destruídos. Luxuoso templo, né, que vocês fizeram? Pois vocês, com templo e tudo, serão destruídos.
serão destruídos. E isso está lá no capítulo 3, do versículo 9 ao 12. E nós mais para frente vamos tratar esses assuntos detalhadamente, ponto a ponto. Serão destruídos, né? Volta para o Brasil, os megas templos, né? Luxuosos, bonitos, aconchegantes. E muitas das vezes aqueles que frequentam esses templos luxuosos, quando voltar para casa não tem gás para fazer comida. Há muitos que vão nesses templos luxuosos porque acreditaram na língua enganosa e vão voltar para casa, não vai ter pão da manhã para comer. Porque Deus vai cobrar a justiça desses líderes ladrões, línguas enganosas, gananciosos, belos templos luxuosos, lindos de perder de vista. Há ainda crentes que caem na besteira de ir num certo templo aí, que Deus disse no Antigo Testamento não é para levantar templo nenhum, mas levantaram, deixaram luxuosos. Pessoas fazem caravanas para visitá-las porque acham lindo. Deus vai destruir tudo. Oi? Deus vai destruir tudo, tudo será destruído. No livro de Miqueias existe também promessas e esperanças, não só juízo, mas promessas e esperanças. Entre elas se destaca o anúncio do surgimento do Messias na pequena cidade de Belém. A precisão desse versículo messiânico, que está relatado no capítulo 5, do versículo 1 ao 3, que vai fazer menção do messiânico, que diz que a precisão desse versículo messiânico, ele é impressionante, pois fornece o nome da cidade onde o Messias iria nascer cerca de 700 anos antes. Agora, as principais denúncias está relatado no capítulo 1, no capítulo 2. Todos os seus ganhos imorais serão consumidos pelo fogo. Ai daqueles que planejam maldade, dos que tramam mal em suas camas e no alvorecer os executam. Está falando dos governantes ricos. Cobiçam terrenos e se apoderam deles, cobiçam casas e as tomam, fazem violência ao homem e à sua família, a ele e aos seus herdeiros. Mas ultimamente, como inimigos, vocês atacam o meu povo. Além da túnica, arrancam a capa deles. A voz do Senhor está clamando a cidade. E a questão é que é sensato temer o seu nome. Esse livro, então, capítulo 1, eu introduzi para você entender todo o quadro do assunto, para que você compreenda o que está havendo e para que você se atualize no nosso tempo, que é muito parecido, A injustiça está aí, a desigualdade está aí, a ganância está aí, os juros, impostos absurdos estão aí, pessoas pobres ficando mais pobres e os ricos ficando mais ricos. Esse é um outro ponto que agora esta igreja irá trabalhar e aprender acerca da justiça de Deus, o que é justo, o que é injusto. E isso deve chamar a nossa atenção como igreja, para vivermos uma vida reta. Lembra de Eclesiastes? Deus fez o homem
para viver uma vida reta. Reta. Não só dentro desse livro nós vamos trabalhar acerca dessa politicagem, governo, mas também trataremos acerca da igreja, como verdadeira adoração. E falando em particular na adoração de cada um de nós, dependerá de nós se Deus receberá a minha ou a sua adoração. Se nós vivemos na injustiça, na balança enganosa, se nós consentimos no engano, na mentira, na balança enganosa, se você vai no mercado, você deve receber 10 reais, a pessoa te dá 20, você não devolve, você é um ladrão. Língua enganosa. Se você sabe que alguma coisa que é feita vale mais daquilo que você sabe e você não faz, balança enganosa, injustiça, Deus vai cobrar. Deus vai cobrar tudo. O nosso governo, o nosso país será cobrado, a justiça de Deus. E a justiça de Deus será cobrada dentro do governo da igreja. Deus vai cobrar. Amém, meus irmãos? Que nós possamos ficar com essa visão panorâmica. É uma visão panorâmica que eu dei a você do livro de Miqueias. E agora daqui para frente nós vamos trabalhar passo a passo esse livro de Miqueias.